nessa aula nós vamos estar vendo as relações entre os ângulos. Então, a primeira relação é os ângulos consecutivos. Os ângulos consecutivos são aqueles ângulos que possuem o mesmo vértice e um lado em comum. Então, aqui, o vértice nesses ângulos aqui é o O, e o lado em comum é o lado OA. Então, essa reta aqui é o lado que está em comum entre eles. Os ângulos adjacentes, eles são da mesma forma. Eles possuem um vértice em comum, eles possuem um lado em comum, mas uma outra característica deles é que eles vão ter pontos internos em comum. Nesse caso aqui, nós não temos pontos internos, né? Porque a gente só tem aqui o ponto BOA, o ponto AOC. A gente não tem outro ponto aqui dentro dessas nossas retas, né? Que formam esses ângulos, para esses ângulos aqui serem ângulos adjacentes. Então, a característica é essa, que eles têm um vértice, um lado em comum e um ponto interno. Então, esse exemplo aqui, ele não é um ângulo adjacente. E nós vamos ter outras relações. Então, essas aqui são as relações entre ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal. Então, aqui a gente tem duas paralelas, né, a reta R e a S, e uma transversal, que é essa reta aqui que está cortando a reta T. E aí nós vamos ter alguns ângulos, né, algumas características desses ângulos. Se a gente observar aqui, nós vamos ter o quê? Ângulos que estão coloridos da mesma cor. Tem um ângulo verde, tem ângulos azuis, amarelos e lilás. Esses ângulos, eles são ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes são aqueles que têm a mesma medida, eles têm o mesmo tamanho. Então, eles são iguais. E aí, nós vamos ter os ângulos alternos internos. O que são os ângulos alternos internos? Se a gente observar aqui o ângulo verde e o ângulo azul aqui de dentro, né, o ângulo A e o G, eles estão dentro, né, dessas duas retas, da reta R e da reta S, mas eles estão alternados. Um está na direita e o outro está na esquerda. Isso indica que eles são alternos internos. Esses ângulos, eles são iguais. Então, sempre que a gente tiver duas retas paralelas e uma transversal, os alternos internos, eles vão ser iguais. E temos também os alternos externos, que são os que estão do lado de fora. Então, eles também são iguais. E temos os correspondentes. Também aqui, né? Além desses coloridos, a gente tem o quê? O ângulo que está de frente para o outro, eles também são iguais. Então, aqui o ângulo F e o H, eles são iguais. O E e o G também são iguais. Então, nesse caso aqui também, o D e o B são iguais, o A e o C também são iguais. E, se nós somarmos todos esses ângulos aqui, nós vamos ter o quê? 360 graus. E esses ângulos aqui, se nós observarmos aqui, o ângulo C e o ângulo B, eles são suplementares. O que é um ângulo suplementar? É que a soma deles vai nos dar 180. Então, sempre que a gente somar esses ângulos aqui, que são suplementares, a gente vai ter uma soma, um resultado de 180 graus. Então, aqui o D e o A também dá 180. O D e o C também dá 180 graus.
Agora, nós vamos ver as atividades do anexo dessa semana. Então, nesse exercício aqui, nós temos duas retas paralelas e uma transversal, e nós temos que determinar o valor de x, sabendo que a reta R e S são paralelas. Ok. Esses ângulos aí, se a gente observar, eles são iguais, né? De acordo com o que nós vimos aqui, né? Nesses exemplos aqui, das relações entre os ângulos. Esses ângulos aqui, eles são iguais. Então, eu posso dizer que 3x é igual a 75. E aí, basta vocês resolverem, né? O 3 está multiplicando o x, então ele vai passar dividindo. Então, é x igual a 75 dividido por 3. E aí, é só vocês continuarem resolvendo. Na seguinte questão, ele fala para que em cada item determine o valor desconhecido, sabendo que a reta R e S são paralelas. Então, aqui na questão A, nós temos duas retas paralelas e uma transversal. E então, nós queremos o quê? Descobrir o valor de x e o valor de y. Como é que nós vamos descobrir isso? Primeiro, nós já sabemos o quê? Que 2y é igual a x. E como esses ângulos aqui eles são alternos e internos, eles também são iguais. Então, x é igual a 70. Mas eu sei que 2y é igual a x. Como eu descobri que x vale 70, então é só vocês fazerem 2y igual a 70. E aí é só vocês passarem o 2 dividindo. Na questão B, são ângulos alternos internos. Então, eles são iguais. Então, é só vocês colocarem na equaçãozinha. 4x igual a 40. E aí, é só vocês terminarem de resolver. A questão do seguinte anexo, na próxima questão, ele fala assim: observe os ângulos destacados na fotografia abaixo e determine as medidas de x e y. Nós sabemos que esses dois ângulos aqui, eles são suplementares, né? Tem que ser igual a 180 graus. Então, se nós vamos fazer 132 mais x igual a 180. Resolvendo isso daqui, vocês conseguem determinar o valor de x. E o que vocês conseguem observar aqui, ó, desses dois ângulos? Qual que é o valor de y? Só de observar aqui, vocês já sabem qual é. Aí é só vocês colocarem aqui qual é o valor de y.